Olá, hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Novak Djokovic pode ser impedido de jogar o Aberto da França. Twitter libera no Brasil função para denunciar fake news. Livro identifica quem teria delatado Anne Frank aos nazistas. Depois de ser impedido de disputar o Aberto da Austrália e ser deportado no domingo, o tenista sérvio Novak Djokovic pode ficar de fora também do Aberto da França, o segundo Grand Slam do ano. O Parlamento da França aprovou no fim de semana uma nova regulamentação vacinal que exige a apresentação de certificados de vacinação contra a Covid-19 para entrar em locais públicos, incluindo arenas esportivas. E o Ministério do Esporte francês divulgou nesta segunda-feira que não haverá exceções. O início do Aberto da França está agendado para 22 de maio e, caso não haja mudanças até lá, Djokovic ficará impedido de defender seu título de Roland Garros. Após pressão de usuários, o Twitter liberou no Brasil o recurso que possibilita denunciar fake news na plataforma. Além do Brasil, o Twitter liberou também para Espanha e Filipinas a possibilidade de denunciar conteúdos que contenham desinformação. O anúncio foi feito em meio a uma crise entre o Twitter e muitos usuários, que criticaram a política da plataforma no gerenciamento de conteúdo falso sobre a Covid-19 e a vacinação. Nas últimas semanas, o Twitter aplicou sanções a perfis identificados como disseminadores de fake news, e muitos usuários no Brasil pediam a inclusão do recurso de denúncia. Em comunicado, o Twitter afirmou que as eleições de 2022 no Brasil e nas Filipinas contribuíram para a inclusão destes dois países no experimento. A ferramenta ainda está em fase de testes e já havia sido liberada nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Austrália em agosto de 2021. Nestes três países, o recurso já rendeu quase 4 milhões de denúncias referentes a quase 2 milhões de tweets diferentes. A Coreia do Norte lançou 2 novos mísseis balísticos nesta segunda-feira, segundo informações divulgadas por autoridades militares da Coreia do Sul. Com isso, o regime norte-coreano já executou 4 lançamentos de mísseis em 2022. Os 2 mísseis teriam sido disparados da região onde está localizado o Aeroporto Internacional de Pyongyang. Os projéteis voaram a cerca de 380 km por hora a uma altitude máxima de 42 km, antes de caírem no mar, próximo da costa do nordeste da Coreia do Norte. Ainda segundo o governo sul-coreano, a intensificação dos lançamentos por parte do país vizinho é uma estratégia. O regime de Kim Jong-un quer demonstrar seu poder militar em resposta ao congelamento da diplomacia com os Estados Unidos. Analistas afirmam que Kim Jong-un voltou a adotar sua estratégia de pressionar o governo americano e os países vizinhos antes de propor negociações e desta forma conseguir extrair algumas concessões. Pesquisadores brasileiros identificaram uma molécula inédita que pode contribuir para o tratamento contra o câncer. A molécula está presente em complexos de cobre e possui a capacidade de induzir a produção de espécies reativas de oxigênio. Em testes de laboratório, estas espécies reativas de oxigênio conseguiram danificar o DNA das células com tumores. Os danos foram tão grandes que as células cancerosas acabaram morrendo. O complexo de cobre agiu mais sobre as células doentes do que sobre as células saudáveis, o que diminuiria consideravelmente os efeitos colaterais dos tratamentos contra o câncer. A descoberta foi feita por cientistas da Universidade Federal de Uberlândia. Na próxima fase do estudo, os pesquisadores pretendem desenvolver mecanismos em que a molécula descoberta é liberada diretamente nas células com tumores. A descoberta do esconderijo de Anne Frank e de outras famílias judias é um dos maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial. E um grupo de investigadores acredita ter identificado quem delatou Anne Frank e sua família aos nazistas. Teria sido um notário judeu chamado Arnold Vandenberg. Ele fazia parte do Conselho Judaico e sabia onde diversas famílias judias se escondiam em Amsterdã. Ele teria dado aos nazistas uma lista com os endereços para salvar a sua própria família. A principal evidência é uma cópia de uma carta anônima entregue em 1946 a Otto Frank, o pai de Anne Frank e o único da família que sobreviveu à guerra.
Na carta estava mencionado o nome do notário Arnold Vandenberg. Anne Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica que acabou por se tornar uma das personalidades mais conhecidas da Segunda Guerra após a divulgação póstuma de seu diário, que foi escrito durante os 2 anos em que ela e sua família viveram escondidos em Amsterdã. Após a captura em agosto de 1944, ela acabou por ser deportada para o campo de concentração de Auschwitz. Em seguida, foi levada para o campo de Bergen-Belsen, onde morreu no início de 1945. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse tw.com/Brasil.